Pastor, então, primeiro, obrigado, né? Eu acho que eu fiquei também muito feliz pelo convite. A gente sabe da responsabilidade de levar a palavra do Senhor, mas a gente fica feliz também de poder estar aqui, de poder conversar um pouco. Eu fiquei até incomodado com o negócio do pregador, né? Longe de ser pregador, mas aqui a gente quer compartilhar um pouco do que Deus tem falado realmente no nosso coração. E começando por... Peter, se você puder pôr a apresentação para a gente ir acompanhando, vai ficar melhor. Mas eu acho que faz todo sentido a gente falar de esperança hoje. São momentos muito difíceis, a gente tem passado essa pandemia, a gente está passando por essa pandemia, e a gente tem certeza que os dias estão sendo difíceis, que as pessoas estão sofrendo, muitas vidas têm sido interrompidas, né, abruptamente, tem uma tristeza pairando no ar, o sofrimento, existe um sentimento de desespero muito grande. Então, quando o pastor falou assim, você quer falar com a gente na Noite da Esperança, eu, na hora, aceitei, porque eu entendo que esperança é o que muda a nossa vida, o que muda a nossa visão e o que vai mudar o nosso coração daqui para frente. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero falar mesmo sobre esperança para transformar o nosso olhar, transformar a nossa perspectiva de vida, para transformar o nosso momento. Pet, vira mais um, por favor. E aí eu queria começar com uma frase muito interessante que diz assim: um olhar de esperança faz com que a gente perceba o amor de Deus, faz com que a gente veja um futuro melhor, veja os nossos sonhos sendo realizados. E eu entendo que o momento é um momento difícil, o momento é um momento de dor, de tristeza, mas eu quero trazer aqui sim uma mensagem otimista, uma mensagem, como o próprio tema diz, uma mensagem de esperança, de que existe um Deus que está no controle de tudo, existe um futuro para todos nós, e existe um plano que está na mão dele. Ele é Senhor de todo o tempo, de todo esse mar revolto que a gente está vivendo agora. Então, hoje, nessa noite, eu quero tentar trazer para você uma reflexão e compartilhar aqui com você essa visão de um Deus soberano, visão de um Deus que me ama, que te ama e que está no controle de todas as coisas. Mais um, Pet, por favor. Porém, aí como todo bom presbiteriano, né, eu queria dividir a nossa discussão aqui hoje em 3 partes. E eu vou começar pelo final, que é o nosso olhar, né? Como a gente olha, como nós abrimos a nossa mente, o nosso coração, como nós abrimos os nossos olhos, como nós vemos o nosso dia a dia hoje. Pet, avança mais um, por favor. Como a gente é influenciado, né? Os nossos olhos, os nossos ouvidos, hoje são as portas para tudo que acontece aí fora. Então, hoje a gente vive numa era da informação, onde a gente está hiperconectado, né? Internet, nos smartphones, nos PCs, é tudo conectado, televisão, rádio. Nós somos inundados por uma quantidade absurdamente grande de informações. Só como curiosidade, né? Todo mundo sabe que eu trabalho com tecnologia, ou melhor, nem todo mundo sabe, porque a gente está falando num fórum aberto agora, mas hoje em dia o brasileiro está em 3º lugar no mundo como a população, o país que mais acessa a internet. Nós gastamos, em média, 3 horas e 45 minutos do nosso dia navegando na internet, conectado na internet, surfando na internet. Então, isso é quase 25% do nosso tempo acordado, né? Se a gente partir do ponto que a gente tem 24 horas num dia, normalmente dormimos 8 horas, sobram 16, 4 horas do nosso dia, 25% a gente passa conectado. E a grande pergunta que fica aqui é: estamos conectados em coisas boas? Estamos hiperconectados a coisas que vão nos fazer bem, vão nos edificar? Porque, como a gente falou, se a gente está falando do nosso olhar, é como a gente absorve,
é como a gente é influenciado, é como a gente recebe a informação e como a gente processa essa informação dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, dentro do nosso relacionamento hoje, que é bastante limitado. E até por curiosidade, quando eu vi esse número de 3 horas e 45 minutos, eu fiquei impressionado, porque hoje a gente trabalha em home office, eu trabalho em home office, minha família está em casa, e eu não consigo passar 3 horas e 45 minutos, por exemplo, com os meus filhos. Hoje a gente passa no máximo 1 hora e pouquinho. Então, 3 horas e 45 é muito tempo conectado a coisas que talvez não façam bem para a nossa vida. E essa é a porta que eu quero começar essa noite aqui a conversar com vocês, para que vocês percebam, para que vocês tomem cuidado com esse olhar, para o que vocês estão olhando e como vocês estão recebendo essa informação. Pode passar mais um, Pet, por favor. Porque o grande ponto qual é? Qual é o efeito que isso realiza na nossa vida, né? Como essa informação, como esse conteúdo que você está acessando na internet, como esse conteúdo que você está ouvindo no rádio quando você está indo no carro, como que é o conteúdo quando você vai lá no supermercado e você ouve alguém conversando sobre algum tema, como isso tudo influencia a sua vida, a sua perspectiva de vida, e isso acaba impactando a sua perspectiva sobre a ótica de Deus. Então eu queria trabalhar com você alguns pontos aqui. Se você hoje é influenciado por uma mídia, por um jornal, por um rádio, e você capta essa informação, eu queria trabalhar contigo o que você deve fazer hoje, para que você possa não mudar a trajetória do que Deus tem pensado na sua vida. Primeiro, quando a gente recebe uma informação, a gente tem que ter um cuidado, né? Aquilo é verdade? Porque às vezes nós absorvemos tudo para dentro e assumimos que aquilo é verdade. Hoje em dia, uma das coisas que eu mais comento aqui dentro de casa e com os nossos amigos é a dificuldade cada vez maior de identificar se algo é verdadeiro. Né? Se aquela matéria foi verdadeira, se aquela pessoa foi ela mesma que falou aquilo, se aquele jornal, aquele canal, ele está sendo isento na informação. Então essa é a primeira preocupação. Aquilo é verdade? Eu consigo validar as fontes? Eu consigo entender se ele realmente falou, se aquilo saiu em vários sites? Então existe um grande primeiro passo aqui, que é assim, tentar entender a veracidade das coisas. Porque quando a gente infelizmente, por sermos humanos, nós não temos filtro, né? Tudo que nós recebemos, nós absorvemos. Isso é muito comum quando a gente tem crianças pequenas em casa, a gente fala assim, nossa, toma cuidado com o que você fala, porque a criança é uma esponja, ela absorve tudo. Na verdade, a criança, ela é uma esponja realmente, mas nós também somos. Quando nós olhamos uma notícia, quando nós recebemos no grupo de WhatsApp um vídeo que alguém nos encaminhou, nós ouvimos aquilo e nós também absorvemos isso. Então, acho que a primeira preocupação que nós temos que ter com esse nosso olhar é tentar garantir e tentar entender qual é a veracidade daquilo. Primeiro ponto, bata as fontes, entenda se é o mesmo contexto em vários lugares, tente entender se aquele site tem uma reputação, se aquele rádio tem uma reputação, tente se proteger dessa maneira. Segundo, que eu coloquei aqui, se aquilo me faz bem, né? Eu acho assim, tem tanta coisa que a gente ouve, mas tem coisas que não são agradáveis para nós. Vou dar um exemplo. Bastante tempo atrás, na minha adolescência, eu fui um jovem que gostei muito de filme de terror. Passava finais de semana fazendo, não existia Netflix ainda nessa época, mas a gente pegava várias fitas cassete e fazia uma maratona de filmes de terror durante o final de semana. Em algum momento, eu cheguei à conclusão que aquilo não estava me fazendo bem, não estava me acrescentando nada, e eu fui lá e realmente tomei uma decisão de separar isso da minha vida, tirar isso da minha vida. E aqui eu queria dizer de novo, quando a gente está tratando do nosso olhar, aquilo faz bem para a nossa vida. Existem muitos exemplos, né? Existem aqueles programas de televisão que só fala de assassinato, só fala de morte, de violência. Faz bem ouvir aquilo? Faz bem a gente estar conectado com esse tipo de coisa? De novo,
Faz bem a gente receber no WhatsApp milhares de informações sobre o Covid, sobre mortes. E aqui o ponto não é a gente se isolar e a gente negar. Eu acho que existem fontes, existem informações que são super importantes, nós temos que nos manter informados. Mas a gente sabe, lá no fundo, qual é o limite do nosso olhar, né? Até onde aquela informação ela está fazendo bem para você, bem para a sua casa, porque da mesma forma que você recebe uma informação, você compartilha ali dentro da sua casa. Isso passa para o passo 3. Se aquilo não está fazendo bem para você, se aquilo não tem uma veracidade, isso faz sentido encaminhar para o próximo, para o outro? Faz sentido entrar nessas correntes que vão divulgando informações que por vezes a gente não tem a menor ideia de onde veio e a gente só encaminha porque a gente está dentro desse movimento da massa de gerar informação, de encaminhar? Tome cuidado, porque do mesmo jeito que aquilo não faz bem para você, possivelmente não vai fazer bem para o outro. E se ela for uma fake news, uma fonte que você tem dúvidas, não encaminhe para frente. Não mande, porque assim você pode ter certeza, em alguma cabeça, em alguma pessoa, aquilo vai gerar um efeito negativo. Então tome esses 3 cuidados. E por último, eu ainda coloco aqui, talvez pudesse ser até o primeiro, mas por último aqui é como aquilo ele é avaliado sob a perspectiva de Deus, né? Existem informações que são totalmente contraditórias à palavra de Deus, que não são coerentes com a nossa fé, com o que nós acreditamos, e mesmo assim a gente acaba consumindo desse material e acaba divulgando e multiplicando. São 4 passos bastante simples que eu queria trazer para vocês aqui quando a gente fala de cuidar do nosso olhar. Porque, como eu disse no início, nós somos influenciados. Não tem jeito. E, de uma maneira geral, a gente não tem filtro. Ele é automático. Então, aqui eu estou pedindo para você, coloque alguns filtros. Coloque alguns filtros no que você lê, coloque alguns filtros nos seus relacionamentos, coloque alguns filtros na internet. Tente consumir conteúdo de boa qualidade, com boa reputação. Isso vai fazer muito bem para você, para o seu interior, vai fazer bem para a tua casa, vai fazer bem para os teus relacionamentos, porque você vai começar a criar uma transformação dentro de você mesmo. E aí eu pede para você passar mais um, por favor. Quando a gente não usa esses filtros, a gente perde a perspectiva de Deus sobre a nossa vida, né? E aí eu queria ler um pouquinho queria ler esse versículo para vocês, que é: os teus olhos, deixa eu só colocar aqui numa tela maior, porque eu também não enxergo, né? Então, pera só um segundo. Então, vamos lá. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Meus amigos, o que eu queria dizer para vocês? É imensamente bom saber que nós temos um Deus que é soberano, um Deus que tem o controle de tudo, um Deus que está no controle da nossa vida. Ontem, no nosso estudo de células, a gente estava comentando sobre as aflições, né? E eu usei uma analogia bastante comum que está sendo usada, não foi criação minha, que nós não estamos todos no mesmo barco, mas nós estamos na mesma tempestade. E o mais importante de tudo é que Deus está no controle de tudo, no controle dessa tempestade, no controle da nossa vida. Ele está agindo na minha, na sua vida, ele está agindo no mundo. Ele é um Deus próximo, um Deus que está conosco. Então, essa perspectiva nós não podemos perder de maneira alguma, sendo influenciado por qualquer conteúdo em qualquer canal. Nós temos que ter certeza de que Deus é soberano, que Ele cuida de nós e que Ele é dono dos nossos dias. Amém? Passa mais um pet para mim.
E aí a gente fala, primeiro cuidamos do nosso olhar, né? Como a gente está sendo influenciado, vamos criar alguns filtros para a gente ser influenciado por coisas boas, por coisas melhores, mas tem o ponto da transformação, né? E a transformação começa dentro da gente. Muitas vezes, falando com o reverendo Marcos, a gente conversou bastante sobre a oração, e a oração, e a oração. E a oração, ela é lógico que ela é falar com Deus, sem dúvida disso, mas ela é algo que transforma de dentro para fora. Ela transforma o nosso ser, o nosso olhar, ela transforma essa perspectiva que nós temos da obra de Deus. Passa mais um, por favor. E aí, quando a gente fala de transformação, eu só trouxe aqui alguns exemplos. Existem milhares de metodologias de transformação do ser humano, de transformação pessoal, de transformação da sociedade. E aqui eu não tenho nada contra coaching, contra metodologias de RH, muito pelo contrário. Mas é só para trazer para vocês que existem, cara, diversas no mercado, para todos os gostos. E eu, avançando mais um slide, Peterson, por favor, eu queria propor para você aqui também uma metodologia, que não é uma metodologia, mas uma proposta nossa de como gerar transformação dentro da gente, né? E aqui eu coloquei 4 pontos bastante conhecidos por vocês sobre a perspectiva de Deus, né? Então, primeiro eu trouxe essa sede, essa busca por compreender melhor o Deus, para compreender melhor o nosso relacionamento com Ele, o que Ele espera de nós, qual é o plano de Deus na nossa vida. Então, essa sede, ela tem que estar sempre constante na nossa vida. Depois disso, o arrependimento, né? Porque eu acho que a gente tem que estar sempre olhando para dentro de nós, entendendo o que está desagradando a Deus e o que está nos distanciando de Deus. Porque aqui, basicamente, o pecado nos afasta de Deus. Então, como nos aproximar de Deus, né? Nos arrependendo, corrigindo a nossa vida, mudando os nossos caminhos, né? E o terceiro ponto que eu queria trazer também aqui para vocês é o amor, né? Ame o seu próximo. A gente sabe que isso não é fácil, é difícil, às vezes a gente tem dificuldades para amar quem está próximo da gente, né? Quanto mais amar o seu próximo que está longe, o seu inimigo, esse é o grande desafio do evangelho, né? Esse é o grande desafio. Como nós amamos o próximo como a nós mesmos. Como nós queremos o bem para nós e queremos o bem para o próximo, o bem para o inimigo, o bem para o Brasil, o bem para essa terra que sofre por causa do pecado. E por último, o quarto ponto é viver em paz, né? Eu acho que a gente também tem que buscar essa comunhão, né? A gente sabe que a comunhão ela é vertical e horizontal, essa comunhão com Deus, mas também uma comunhão com o nosso próximo, né? E quando a gente fala de comunhão, aqui eu queria expandir um pouco essas fronteiras, né? A gente tem uma comunhão dentro da nossa casa, a gente tem uma comunhão com os nossos amigos, mas eu queria que a gente expandisse essa comunhão, que a gente tomasse esse cuidado, esse amor de viver numa sociedade, tentar viver numa sociedade um pouco mais utópica, tentar levar essa palavra, tentar levar essa visão da perspectiva de Deus para as outras pessoas, para as pessoas que estão não tão próximas da gente, mas que fazem parte desse círculo, né? Então, esses 4 versículos que estão aqui na tela, eles representam muito, na minha visão, na visão do Alê, a perspectiva de Deus na nossa vida, de uma busca de arrependimento, de
Oi, pessoal. Eu vou tentar retomar aqui de onde nós paramos, mas basicamente o que eu queria falar? Nós estamos falando de transformação e eu queria trazer esses 4 pontos para que a gente possa entender como essa transformação pode ocorrer dentro da gente. E aqui existem 4 conceitos bastante tradicionais, mas que eu queria repetir aqui com vocês. Primeiro é essa sede. Que é a sede nesse caso? É a busca pelo conhecimento, é a busca pelo relacionamento com Deus, é a busca pelo um relacionamento melhor com o meu próximo, com a minha sociedade, mas é entender o plano de Deus na sua vida, é se aproximar dele, é buscá-lo mais, é conhecê-lo melhor. Quando a gente fala de arrependimento, é basicamente o que nos separa de Deus, né? Hoje nós somos pecadores, nós nos afastamos por causa do pecado, nós nos afastamos de Deus. Então aqui é nos arrepender, tentar transformar os nossos caminhos, mudar os nossos caminhos, de maneira que a gente remova o pecado e a gente se aproxime mais de Deus. O terceiro ponto que é super importante é a questão do amor, amar o próximo, né? É o mais importante, é o mais difícil, porque é amar o próximo que está muito próximo, é amar o próximo que está um pouco mais distante, é amar o nosso inimigo. A gente sabe dos desafios que é amar, como amar a nós mesmos. Mas como o próprio Jesus disse, esse é o cerne do Evangelho, é o amor, é como nos relacionar com amor, é como levar esse amor de Cristo até as outras pessoas. E por último, eu queria falar do Viva em Paz, que aqui é muito um sentido de comunhão. A gente sabe que existe a comunhão vertical com Deus, mas existe a comunhão horizontal também, onde nós precisamos trabalhar isso dentro das nossas famílias, dos nossos relacionamentos com amigos e tentar ainda mais expandir isso, né? Tentar, através do nosso relacionamento, levar essa comunhão, levar essa paz que só Jesus nos dá, né? Levar isso para além das paredes das nossas casas, além das paredes das nossas igrejas, e tentar fazer que isso seja parte vital do nosso agir, do nosso viver, enquanto a gente estiver aqui na Terra. Você pode passar mais um, Peterson, por favor? E, por último, quando a gente fala de transformação, né, a gente fala sobre aquele versículo bastante tradicional, né? Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui é um pouco de tudo, resume muito o que a gente falou até agora, que é a gente ter discernimento, né? Renovar a nossa mente, termos filtros, sermos críticos em relação a tudo que está acontecendo à nossa volta e, muito importante, entender qual é essa vontade e essa proximidade com Deus. Passa mais um, Pet, por favor. Bom, e finalmente, né, porque nós estamos aqui falando de esperança. Falamos primeiro do nosso olhar, como proteger esse olhar, como filtrar e tentar trazer coisas boas para nós. Comentamos pontos que podem nos ajudar a nos transformar. E nós temos que falar dessa esperança. Pode passar mais um, Pet. E a esperança é muito interessante, né? Porque existem várias definições de esperança quando você sai fazendo pesquisas, né? Então, cara, acreditar que o futuro será melhor é uma esperança. Confiança de que algo bom acontecerá também é uma esperança. Crença de que um desejo se realize. Isso tudo é esperança. Mas eu queria trazer uma esperança que está muito mais relacionada à nossa convicção, ao nosso relacionamento com Jesus, que é o seguinte, Hebreus 11:1, bastante conhecido, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Aqui, para mim, é o cerne de tudo, é o centro de tudo. É a fé, é a esperança, certeza, é a confiança. São vários pontos que estão envoltos dentro desse versículo. Passa mais um, Peterson, para mim.
E eu queria trazer aqui uma coisa assim, para terminar minha fala aqui nessa noite, que é, qual é a definição de esperança realmente, né, dentro do cristianismo, né? Então eu trouxe um texto aqui para vocês, que é o seguinte: esperança ao lado da fé e do amor é uma das 3 virtudes teológicas do cristianismo. Por meio da esperança, os cristãos desejam a esperança de Deus, a vida eterna, e o reino de Deus como a felicidade última, colocando as suas confianças nas promessas de Cristo. Claro que isso aqui nós estamos falando de uma vida vindoura, estamos falando do futuro, mas existe uma confiança que precisa acontecer agora. Como eu comentei do barco na tempestade, é exatamente isso, é confiar que existe um Deus soberano no controle das nossas vidas, no controle da tempestade, no controle do nosso barco, no controle de todas as coisas. E Ele nos ama e Ele cuida de nós. E aí, para completar, eu queria ler para vocês esses 4 versículos que estão aqui, porque eu acho extremamente importante nesse momento que a gente entenda essa soberania de Deus. O primeiro versículo que eu trouxe para vocês é: descanse somente em Deus, a minha alma, dele vem a minha esperança. Salmos 62:5. 2. Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, em ti está a minha confiança desde a juventude. Salmos de novo. Ora, ó Deus de esperança, vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos 15:13. E por último, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, assim, são versículos que nos confortam, são versículos que reforçam a nossa crença, a nossa confiança e a nossa certeza que Deus está no controle de tudo. Então, esperança para transformar o nosso olhar. Cuide do que você se alimenta. Transforme o seu ser buscando, amando o próximo, tendo comunhão com Deus e comunhão com seus irmãos. E tenha confiança, porque a esperança está em Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. É isso, pastor. Olha eu aqui, Ale. Valeu, bênção, bênção. Né? Uma aula aí para nós aí sobre essa questão do nosso olhar, né? A gente tem muitas coisas na sociedade que nos chamam a atenção. Aí você citou bastante coisa, inclusive essa questão da internet, né? Onde você mexe bastante com isso, então você tem autoridade até para falar sobre essas coisas, né? Mas é importante a gente saber que a gente tem que olhar para Deus, né? Olhar para Jesus, olhar para a sua palavra, para que a gente possa manter essa esperança sempre viva no nosso É isso coração, aí. apesar de tudo isso que está acontecendo aí. Obrigado, Ali. Deus abençoe.